Olá, amigos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Agradecemos ao convite pela oportunidade da exposição espírita, a oportunidade de estarmos aqui com vocês. Meu nome é Alex Lencina e hoje nós vamos conversar sobre o perdão. Vamos entender o que significa perdoar a nós mesmos, perdoar o próximo, o porquê e o que acontece nas nossas relações, que às vezes nós carregamos esse fardo pesado. Mas como aliviar esse fardo? É isso que nós vamos conversar hoje. E para isso nós vamos nos socorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro Sermão do Monte do Sérgio Lopes, e também ao livro de Leon Denis, Depois da Morte. Vamos começar então nos conectando. Vamos começar fazendo uma prece. Pedimos a todos vocês, a você que está em casa, a você que está com seu celular na mão ou assistindo pelo computador, pedimos que se conecte conosco através da prece, para que sejamos amparados e auxiliados. Pedimos que também, no decorrer desse vídeo, que você conecte os seus pensamentos somente aqui, pois muitas vezes nós somos perturbados no sentido de que alguém venha e não nos deixe assistir o vídeo, ou também os nossos pensamentos. Às vezes a gente fica pensando em coisas externas, e não estamos conectados tão somente com o ensino da doutrina espírita, com os ensinos evangélicos. E para nós iniciarmos, vamos começar com uma prece. Deus nosso Pai, Mestre Jesus amado, rogamos auxílio e amparo através dos benfeitores espirituais, para que possamos ser receptivos, amparados, auxiliados e intuídos nos ensinamentos. Que possamos hoje não só trabalhar os aspectos doutrinários, assimilar os aspectos doutrinários, mas, sobretudo, vivê-los no nosso dia a dia. Que esses ensinos possam, Senhor, nos auxiliar a viver, a andar com o Evangelho nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, mas também nos nossos atos. Em nome de Jesus, que assim seja. Então vamos lá, gente. O perdão das ofensas. Perdoar. Como perdoar? Notem que todos nós temos expectativas. Nós geramos expectativas com relação ao que vamos fazer. Por exemplo, eu gero expectativa com relação a poder servir vocês nesse instante, a poder servir com clareza os ensinos evangélicos da doutrina espírita. A gente gera expectativa com relação aos nossos pais, com relação aos nossos irmãos, com relação aos nossos familiares, com relação aos nossos amigos. Gerando expectativa, às vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque, levando em consideração primeiramente os nossos pais, da qual fomos concebidos, esses são os nossos heróis. E às vezes as nossas expectativas com eles são tantas que nós acabamos nos decepcionando. Assim, é também com os nossos amigos, assim é com os nossos familiares e assim é os nossos relacionamentos. Às vezes,
nós recebemos agressões verbais. Às vezes, durante a infância, nós recebemos agressões físicas, e assim é os nossos relacionamentos. Acontece que diante dessas expectativas, diante dessas agressões, nós carregamos um fardo, acabamos nos pesando, acabamos até mesmo estabilizando a nossa evolução. Porque diante da geração destas agressões, nós nos tornamos inertes. E aí eu te pergunto, a pergunta é interessante: como perdoar? Às vezes, esta relação com os nossos pais, com os nossos amigos, esta falta de perdão e esta falta de misericórdia até mesmo, nesses relacionamentos, vão nos estabilizar até nos relacionamentos no centro espírita, até nos relacionamentos no nosso trabalho. Mas afinal de contas, como trabalhar o perdão das ofensas efetivamente de forma interna? Como retirar de nós esse fardo que às vezes nos torna tão pesados? Como retirar de nós estes pensamentos? Para isso nós vamos nos socorrer a um psiquiatra expositor espírita, Sérgio Lopes. Ele que fala muito bem que às vezes este relacionamento, que às vezes esta falta de perdão vai estar relacionada aos nossos atos, os nossos simples atos, como guardar as nossas coisas. Às vezes, esse dia nosso que está relacionado com as nossas mínimas coisinhas que a gente faz, está também relacionado nos nossos relacionamentos com as pessoas e as expectativas que nós geramos com relação às pessoas. Olha só o que diz Sérgio Lopes no capítulo da misericórdia do livro O Código do Monte. Ele vai dizer assim: essa capacidade que leva em conta a existência do outro e do próximo. Quando a pessoa é misericordiosa, ela ultrapassa a egoísta, posição de considerar apenas a si mesma, e consegue compadecer-se com a miséria em torno das necessidades dos seus semelhantes. Aqui ele está trazendo para nós que nós devemos ter misericórdia. Por que misericórdia? Afinal de contas, o que é misericórdia? E isso ele vai trazer o conceito mais adiante, onde ele fala assim: misericórdia é a comiseração pela desgraça alheia. Vem de miséria, mais córdia, que está ligada ao coração. Portanto, é comiseração pela miséria do coração alheio. Olha que interessante. Nós estávamos falando das nossas relações e das expectativas que nós geramos. A misericórdia está condicionada a exatamente isso, a comiseração pela miséria do coração alheio. Afinal de contas, quem ofende não é o terceiro, mas vamos retornar àquela partezinha que nós estávamos falando na nossa convivência do nosso dia a dia, para entendermos exatamente isso, entendermos a expectativa que a gente gera em relação ao outro. Ter a misericórdia, a comiseração pela miséria alheia. E para isso, Sérgio Lopes vai nos trazer um ensinamento, que é bem isso, é o nosso dia a dia, é como nós vivemos nas relações com as nossas coisas. Olha que interessante. Nas mínimas coisas,
podemos mobilizar nossa flexibilidade para mudanças. Há pessoas que não fazem nada em relação a isso. Num exemplo simples, há quem nunca se desfaça de suas roupas velhas guardadas no armário. Aquelas roupas que ela não vai utilizar mais. Pensar que outros possam se beneficiar e doar já é um começo para movimentar-se na direção do próximo. Olha só a relação nossa com o próximo. Olha só a relação nossa com as nossas coisas. Há pessoas que nunca se desfazem de nada. Retêm objetos, roupas, bugigangas, como se fossem ser úteis algum dia, e acaba até esquecendo o que possui. Em determinada ocasião, quando se remexem suas coisas, está lá guardado aquele casaco. A pessoa olha, faz anos que não usa, mas tem a sensação de que pode precisar ainda e o guarda de novo. Vai ficar velho e estragar, mas ela não dá. Poderia tê-lo dado para quem realmente iria usar, alguém que estivesse precisando. Normalmente são mais saudáveis as pessoas que renovam seus objetos, que limpam o armário e deixam uma quantidade menor de coisas lá dentro. Sobrar espaço para as coisas novas, renovar as peças, tirar-se uma peça velha, ficar o espaço mais adiante, colocar-se em outra. O que doar coisas tem a ver com perdoar, vai dizer Sérgio. A doar, na palavra perdoar. E aqui é muito interessante. A doar, na palavra perdoar. É interessante porque servir, fazer pelo outro. Só perdoa quem tem algo a doar de si mesmo. Quantos de nós se doa em fazer algo de forma completamente desinteressada? Dentro do centro espírita, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho ou das relações nossas com os nossos amigos. Sem expectativa, simplesmente se doar. Assim como há pessoas que guardam coisas, há indivíduos que guardam sentimentos. Acumulam sentimentos velhos que já deveriam ter sido abandonados. E da mesma forma que um objeto, acumulam mágoas e tristezas e ressentimentos. Nunca se desfazem destes, tornando-se criaturas sombrias e pesadas, porque não se aliviam desses apegos emocionais. Gente, o nosso relacionamento conosco mesmo, com as nossas coisas, dentro do nosso lar, vai dizer respeito aos nossos relacionamentos com os indivíduos. Devemos buscar o tratamento para conosco mesmo, nas coisas que nós fazemos, buscar o alívio e a doação. Não só a doação das coisas, mas a doação de nós mesmos. Nisso nós não estamos somente doando, praticando tão essencialmente a caridade desinteressada. E, portanto, nós vamos adquirir a habilidade
de perdoar. Lembra das expectativas que nós geramos com relação aos nossos familiares, com relação aos nossos amigos? Para que nós possamos perdoar efetivamente, é necessário, sobretudo, que comecemos por nós mesmos. Ao tratamento interno, tratar-se bem, relacionar-se primeiramente com os nossos cônjuges de forma agradável, relacionar-se com os nossos filhos nos doando, se libertando, relacionar até mesmo com as nossas coisas. Afinal de contas, eu tenho um alimento que é desnecessário às vezes. Alimento nunca é desnecessário, mas às vezes nós exageramos, comprando mais do que podemos. Às vezes fica empilhado dentro da nossa prateleira e nós não doamos. Às vezes a gente vai e compra roupas de forma exagerada, sapatos de forma exagerada e não doamos, quando muitos estão com fome, quando muitos estão precisando de uma roupa para vestir. Então a forma como se dá o nosso relacionamento com as nossas coisas está muito condicionada àquilo que está internamente conosco. Se nós não sabemos nos libertar destas coisas, não vamos estar sabendo nos libertar dos fardos pesados que carregamos. Portanto, perdoar está relacionado com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Agora, como perdoar efetivamente? Como que nós vamos fazer? Vamos nos socorrer então ao Evangelho no capítulo 10, item 15, Paulo, o apóstolo, 1861. Olha só o que vai dizer: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário: eu perdoo, mas enquanto que interiormente experimento um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam: mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Este é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, esquecimento. É o único que vos será levado em conta. Pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Amigos, perdoar é muito mais do que falar. Perdoar é um sentimento interno.
da qual muitos de nós buscamos. Esses relacionamentos que nós temos, estas pessoas que às vezes nos feriu, as pessoas que às vezes falam mal de nós. Muitas vezes nós não sabemos realizar esta atividade de perdoar, porque ainda não sabemos nos relacionar conosco mesmo, internamente. Às vezes a gente não consegue estabelecer nem dentro do nosso lar as boas diretrizes evangélicas, o egoísmo nas coisas mais simples, o egoísmo no ato de nos alimentar, o egoísmo no ato de adquirir. Como nós vamos nos relacionar com as pessoas, com os terceiros, e vamos perdoar, se não começa primeiro conosco mesmo? Percebam que este ato maravilhoso da misericórdia, da comiseração pela miséria alheia, ou entender o próximo, primeiro deve se iniciar conosco mesmo. Que tal nós começarmos a praticar o perdão conosco, a aliviar o nosso pensamento, esquecendo, jogando para o lado essa dor que às vezes afeta até mesmo os nossos atos, no nosso dia a dia, que às vezes nos atrapalha nos relacionamentos nossos com os nossos amigos, nos relacionamentos nossos com os irmãos de caminhada na doutrina espírita. Para aliviar este fardo, vamos começar a nos tratar bem. Vamos começar a tratar as nossas coisas bem, sem exagero. Vamos começar a tratar aqueles que relacionam-se conosco, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, a tratar de forma carinhosa. Às vezes, gente, é necessário que esqueçamos de nós, não só das ofensas, de nós. Porque no momento em que nós esqueçamos de nós, sem observar, sem gerar expectativa com relação às outras pessoas, e simplesmente servir, nos doando, nós vamos começar a trabalhar o perdão conosco mesmo. E vamos chegar um dia a dizer para o agressor: me perdoe. Talvez não só com palavras, como vai dizer o Evangelho. Porque palavras, tão simplesmente chegar aqui, fazer uma exposição e falar, de nada adianta, se não nós praticarmos aqui dentro. Aqui dentro. Vamos praticar primeiro conosco mesmo, de forma sincera, desinteressada. Perdoem, para que vosso Deus vos perdoe. Vamos ver o que diz Leon Denis a respeito? Olha que interessante. Leon Denis está falando, vai tratar sobre o tema no livro Depois da Morte. Lá na página 75 da editora CELD.
Todavia, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, e aqui Leon Denis está usando como exemplo, como modelo, Jesus. Bastante transbordante de luz e de amor, para nela aurir os elementos de sua missão. A terra jamais viu passar um espírito maior. Uma serenidade celeste envolvia sua fronte. Todas as perfeições uniam-se nele para formar um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. No seu coração há uma imensa piedade pelos humildes, os deserdados. Todas as dores humanas, todos os lamentos e misérias, nele encontram um eco. Para acalmar esses males, secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá até o sacrifício de sua vida, irá oferecer-se em holocausto para reerguer a humanidade. Quando pálido, ergue-se no Calvário, preso ao madeiro infame, encontra ainda na sua agonia a força de suplicar pelos seus carrascos e de pronunciar essas palavras que num acento, nenhum impulso de ternura ultrapassará mais. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E assim, rogamos auxílio para que possamos nós aprender a perdoar, aprender a nos aliviar deste fardo que muitas vezes nos atrapalha nos relacionamentos com os nossos familiares, os nossos amigos, em todos os sentidos da nossa vida. Que possamos nós olhar para o nosso modelo, para o nosso guia, Jesus, e perdoar. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de encontro, agradecemos a oportunidade de estudo, agradecemos não somente as leituras, mas também aos nossos guias espirituais, aos guias espirituais desse instituto, aos guias espirituais daqueles que irão assistir, que assim nós formamos uma roda que se chama fraternidade humana. Agradecemos a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade de estarmos aprendendo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Beijo no coração e obrigado mais uma vez pela oportunidade.